Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula sobre dados em bancos de dados relacionais, nós vamos falar hoje sobre normalização de dados, né? Então a ideia é de separar uma estrutura de representação de entidades, que pode estar em uma única tabela, e apresentando em várias tabelas, né? Então, de uma forma organizada, para que elas possam estar conectadas, e essa conexão nós dizemos que elas estão associadas ou relacionadas, né? Então, o objetivo aqui é entender um pouco esse processo de normalização dos dados, ok? Então, diante daquele nosso exemplo, que havia comentado com vocês nos vídeos anteriores, falando do agrônomo João, que ele fez uma organização inicial dos seus dados, das suas leituras de dados em planilhas, e depois de um tempo ele passou para uma tabela em banco de dados, onde armazenava todos os dados em uma única tabela. Então, com o passar do tempo, ele percebeu que poderia melhorar, que ele tinha algumas situações que ele observava, né, e sentiu essa necessidade. Então, alguma das necessidades é quanto à repetição. Então, se olharmos para a tabela de dados agrícolas, né, então, João ele tem a coluna para armazenamento do nome da propriedade, a área da propriedade, o nome do talhão, a área do talhão, o nome do atributo. Então, isso é sempre repetido a cada inserção que João faz. Então, além disso, além da repetição, também João percebeu que há uma dificuldade de manutenção nesse banco de dados, né? Então, se ele precisa corrigir o nome de um atributo, né? Então, por exemplo, o fósforo, ele escreveu fósforo com acento em lugar, fósforo sem acento, fósforo disponível, ele acaba tendo que passar em muitas linhas, né? Observar diferentes situações para padronizar essa informação. E baixa escalabilidade. Então, a questão de cruzar informações entre propriedades, fazer algum tipo de análise comparativa, essa análise acabava ficando lenta e complicada. Então, nesse sentido, é que João descobriu a importância da normalização. Então esse processo de reestruturar a sua tabela de banco de dados, ou melhor, reestruturar o seu banco de dados, né, em diferentes tabelas. Então, o conceito de normalização de banco de dados ele está relacionado aqui com o processo de organizar os dados em tabelas menores e trabalhar com relacionamento entre elas. Então, quando a gente faz isso, cria um relacionamento entre essas entidades, nós estamos evitando redundâncias na inserção e acaba garantindo a consistência, né? Se nós não temos repetição de dados, esse problema de ter o nome da propriedade diferente quando consultar uma inserção, fizer um registro lá de produtividade em 2023, o nome da propriedade não estará diferente no ano de 2024. Então, nós garantimos a consistência dos dados. Então, nesse aspecto de normalização, João ele percebeu, né, então, que ele poderia remodelar o seu banco de dados criando 4 tabelas principais. Então, ele observou que ele poderia criar aqui uma tabela de propriedade, né? Então, essa tabela de propriedade ficaria responsável por armazenar os dados básicos da propriedade, né? O nome dela, a área dela, e além disso, poderia colocar outras informações, né? Quem que é o proprietário, o dono dessa propriedade agrícola, a cidade, o estado, né? O polígono representando essa propriedade. Então, incrementando mais essas informações. Além disso, ele criou, né, percebeu que poderia criar uma tabela de talhões. Então, cada talhão fica vinculado a uma propriedade e nesse talhão, lógico, recebendo o nome do talhão, a área do talhão, mas ele poderia estar associado, né, sempre associado a essa propriedade agrícola. Também, uma outra observação importante que João fez foi criar uma tabela para os tipos de atributos. Então, como a identificação do atributo, nas várias inserções que ele fazia na tabela principal, poderia ter essa situação, registrar várias vezes o pH, registrar várias vezes fósforo, registrar várias vezes produtividade. Então, ele fez a criação, né, criou essa tabela do tipo de atributo. E aí, por último, a tabela de dados amostrais, né? Então, essa tabela de dados amostrais seria a tabela mais importante de respostas que ele estava fazendo, tá? Então,
a tabela de dados amostrais, ela acaba armazenando o resultado de cada coleta, né? Então, armazenando aí o georreferenciamento das informações, né? Tudo nessa tabela. Esse é o diagrama que mostra o relacionamento entre as entidades, né? Então, na verdade, é o modelo entidade e relacionamento. Então, onde nós temos aqui as 4 entidades, a propriedade, o talhão, o tipo de atributo e os dados espaciais. Então, na propriedade, podemos ver que ela vai ter uma chave primária, né? Na verdade, todas elas estão com uma chave primária, certo? Na propriedade, então, aqui constando os atributos que já existiam na tabela inicial, né, onde todos os atributos estavam juntos. Então, aqui só a propriedade, tendo nome e área. Agora nós adicionamos outros atributos, né, que é o proprietário, a cidade, estado e os limites dessa propriedade. O talhão, ele tem as colunas, né, propriedade ID, nome, área e limites. O tipo de atributo possui uma coluna chamada nome e outra coluna chamada unidade. Nós temos uma situação aqui nesse diagrama apresentando um relacionamento entre propriedade e o talhão. Então perceba só, nessa entidade talhão foi adicionado um atributo aqui, uma coluna que é propriedade ID. Então indicando que esse talhão, né, ou qualquer talhão que for inserido no banco de dados, ele estará ligado com o ID de uma propriedade, ok? Então nós podemos observar esse relacionamento com essa ligação que é feita aqui entre as duas entidades, indicando que é um relacionamento de um para muitos, né? Então de uma propriedade para muitos talhões. Então isso significa que uma propriedade ela pode ter nenhum ou muitos talhões, né? Então tem a bolinha aqui indicando que pode ser que em algum momento não foi dividido em talhão essa propriedade. E muitos, né? Então que pode ter vários talhões. Então teria nenhum, um ou muitos talhões. E ao contrário, né? Então um talhão ele está ligado obrigatoriamente a uma propriedade, tá? Então uma e somente uma propriedade. Na questão do dados espaciais, então nós temos essa tabela, tá? Essa entidade, que ela tem a identificação ou relacionamento com o talhão e com o tipo de atributo. Então veja que aqui nós temos 2 atributos que são da chave estrangeira. Talhão ID, então indicando esse relacionamento entre dados espaciais e talhão, e o atributo, ou a coluna, né? Tipo atributo ID, que indica o relacionamento, a chave estrangeira aqui, com a tabela tipo atributo, ok? Os demais dados são data de coleta e os valores em JSON. Então vamos analisar o tipo de relacionamento então entre dados espaciais e o tipo atributo. Esse relacionamento significa que um tipo de atributo pode ter nenhum ou muitos dados espaciais associados, né? Então pode ser que tenha sido criado algum tipo de atributo lá, mas não tem ainda nenhuma leitura associada a esse tipo de atributo, tá? Então por isso esse relacionamento. E o contrário, né? Então um dado espacial ele está associado a um e somente um atributo, tá? Então uma leitura, cada leitura registrada aqui, né? Então está associada a um e somente um tipo de atributo. E aqui o relacionamento de dados espaciais com talhão, nós temos o relacionamento do tipo também muitos para um, né, ou um para muitos, a relação contrária. Então, significando que todo dado espacial, toda entrada de dado espacial, todo registro, né, está associado a um e somente um talhão. E o contrário, né, então um talhão ele pode ter nenhuma, uma ou muitas leituras, né, muitos registros de dados espaciais. Tá? Então, essa é a identificação do relacionamento entre as 4 entidades que teremos no sistema. Por que isso é indicado? Então, a questão de normalização vai reduzir a redundância, né? Então, o nome da propriedade, os limites do talhão ficam cadastrados uma só vez, né? Então, você cria um registro e associa em diferentes locais. Vai facilitar a manutenção das tabelas, né? Então, se um novo tipo de atributo for criado, então, por exemplo, a condutividade elétrica do solo, nós adicionamos, basta adicionar ali então na tabela tipo de atributo.
Garante a consistência, então os relacionamentos entre as tabelas evitam erros, como cadastrar um atributo em um talhão inexistente, né? Então, fazer uma leitura e associar com um talhão inexistente. Flexibilidade para análise, então é possível calcular médias de atributos do talhão, comparar propriedades, acompanhar a evolução temporal de cada parâmetro. E escalabilidade, o banco de dados ele fica preparado para crescer junto com a quantidade de dados coletados, né? Então, esse é um dos objetivos, né? Então, para que nosso banco de dados ele cresça também. E aí, nós podemos trabalhar com esse conjunto, com essa nova visão da estrutura de banco de dados, né? Saindo de uma única tabela e criando agora as tabelas separadas. Agora eu vou criar a tabela de propriedades, tá? Então, utilizando o código SQL, né, que vocês estão vendo aqui, ó, o create table, propriedade, com seus atributos ou suas colunas, né? Então, acessando o Supabase, então, aqui na lista de tabelas, editor de tabela, nós vemos que tem só uma tabela. Então, nós vamos utilizar o editor SQL, na verdade. Então, vem aqui, ó, no menu SQL Editor, e aí eu vou apagar, né, o que tem ali, deixa eu apagar, e eu vou colar, né, essa SQL para a criação da tabela de propriedade. Então, tendo ali o nome, proprietário, a cidade, o F, né, estado, a área dessa propriedade e os limites em formato JSON. Muito bem, vamos dar um run, executar. Ali, depois de um tempo, né, deu sucesso, quer dizer que a tabela foi criada. Vamos visualizar, venho aqui para o Table Editor. Olha só, apareceu agora propriedade. Propriedade, então, tem ali todos os atributos, ID, nome, proprietário, cidade e assim por diante, né? Todos os atributos criados na tabela de proprietário. Próximo passo é criar a tabela de talhões, ok? Então, talhões. Tabela de talhões, create table, talhão, passando o ID. Veja que tem agora algo diferente, né, da tabela de propriedade que nós criamos anteriormente, que é um atributo aqui, ó, uma coluna chamada propriedade ID. Então, essa coluna propriedade ID, ela é importante adicionar porque ela está relacionada com a tabela de propriedade, tá? Então, um talhão sempre vai estar associado a uma propriedade. Então, quando inserir o talhão, o nome do talhão tem que informar o ID também da propriedade. Então, veja aqui, ó, propriedade ID, ela é do tipo big int, referências, propriedade ID. Então, vai ser relacionada com a tabela propriedade e o valor e a coluna lá dentro da tabela de propriedade que vai ser utilizada para essa relação vai ser a coluna ID. Tá? Então, esse aqui é o relacionamento, é a chave estrangeira que tem, então, essa entre as duas tabelas. Aí nós temos o nome do talhão, a área e os limites do talhão também em formato JSON. Tá? Então, veja que tem aqui um texto, mas esse texto aqui ele está como comentário, né? Tem hífen, indica que essa parte aqui não será executada, é apenas um comentário. Então, deixa eu selecionar essa minha SQL e vou colar no Supabase. Então, vamos lá, no editor, SQL Editor. Mando executar. Muito bem, criou a tabela. Próximo passo é criar a tabela de atributos, né? Então, veja só, antes de falar sobre a tabela de atributos, eu coloquei os limites aqui em JSON para as duas tabelas, né? Então, a tabela de propriedade e a tabela talhão. Como ele está em JSON, nós podemos inserir um polígono indicando os limites da propriedade. Tá? Então, esse JSON ele não tem uma estrutura definida. Tá? Então, ele pode aceitar qualquer tipo de dados em formato JSON. Mas nós podemos sempre inserir utilizando o GeoJSON, por exemplo. Né? Então, numa estrutura de GeoJSON. Isso facilita quando consumir dados dessa propriedade, desse talhão, para abrir em algum software que entenda GeoJSON. Tá? Então, ao invés de nós criarmos o nosso próprio formato, a nossa própria estrutura de representação em JSON, nós, então, utilizamos, né? Então, é melhor utilizar algo que já é padronizado, que já é conhecido. Então, vou salvar ali dentro o polígono da área, mas no formato conhecido por vários softwares, ok? Então, essa é uma dica que pode ser utilizada para armazenamento dos limites da propriedade e do talhão. Então, a próxima tabela é a tabela de atributos. E nessa tabela de atributos,
Temos aqui o SQL de criação, tá? Então, create table, tipo atributo, tipo underline atributo. E essa coluna, então, tem essa tabela tem 3 colunas, a coluna ID, a coluna nome, a coluna unidade, certo? Então, vemos aqui que essa coluna nome, ela é do tipo varchar, né? Então, aceita um texto de até 150 caracteres. E tem um complemento nessa coluna. Tem aqui, ó, unique. Então, significa que o nome do atributo ele deve ser único. Então, se eu inserir uma vez o valor pH e depois tentar fazer um novo insert de pH, tá? Então, o banco de dados vai restringir, não vai deixar inserir um novo valor com nome repetido, né? Então, sempre tem que mudar. E aqui, outra instrução que é o not null, tá? Então, outra restrição aqui para essa coluna. Então, não posso inserir um tipo de atributo que tenha um nome nulo, né? Vazio, não posso inserir um atributo com o nome vazio, ok? Já a unidade não tem essas restrições, né? Então, poderia inserir uma unidade nula, né? Então, é o caso do pH, por exemplo, não tem unidade de medida. Então, a unidade de medida que eu posso deixar nula. Okay? Então, nós vamos copiar essa SQL também de criação. Copiei e vou colar no Supabase. Então, vou colar aqui e executar. Muito bem, então ali, ó, sucesso, criou também a tabela tipo atributo. E por último, nós temos a tabela de dados agrícolas espaciais, né? Então, nós chamamos aqui de dados espaciais. Então, a ideia dessa tabela, né, sendo aí o ponto centralizador daquilo que acontece nas lavouras, nas propriedades, né? Então, que é registrado pelo agrônomo. Essa tabela, ela tem o ID, né? Então, para cada inserção, para cada registro que é feito, então é gerado um novo ID. E um dado espacial que é registrado, ele vai ser associado a um talhão, tá? Então, sempre tem informação do talhão. Então, olha aqui, talhão, underline, ID. Essa aqui é uma chave estrangeira, tá? Com quem? Com a tabela talhão. Então, o talhão ID é do tipo BigInt. Então, aqui é sempre importante verificar se o tipo, a chave estrangeira, é do mesmo tipo que está lá na tabela que está sendo referenciada, né? Então, se o ID do talhão é BigInt, é importante que aqui também seja definido como BigInt. Lá vai aparecer como int8 no post, no Supabase, né? Então, significa que ele é BigInt. Então, aqui, ó, talhão ID, ele faz referência à tabela ID lá dentro, tabela talhão, né? E está associado ao atributo ID da tabela talhão, ok? Então, essa é a chave estrangeira. E um dado espacial também sempre vai estar associado a um atributo, tá? Então, essa associação nós fazemos aqui com a coluna tipo atributo ID. Então, tipo atributo ID, ele está relacionado, associado aqui com a tabela tipo atributo, que nós inserimos recentemente, né? Ao seu atributo, a sua coluna ID, tá bom? Então, temos 2 chaves estrangeiras nessa tabela de dados espaciais. E aí, continuando, né? Agora são colunas próprias da tabela de dados espaciais, é a data de coleta e aqui valores está em JSON, tá? Então, uma coluna valores. Antes, na tabela unificada, estava como valor apenas, recebendo um número, né? E aqui veja que tem uma mudança, valores JSON. Por quê? Então, aqui foi observada uma situação. Imagine que o agrônomo, João, né, que ele fazia o registro, e quando ele registrava, por exemplo, a produtividade de um talhão, ele estava armazenando a média de produtividade, né, ou a soma da produtividade do talhão naquela leitura. E aqui então foi feita uma mudança nessa tabela para permitir uma situação de armazenamento de diferentes leituras. Então vamos imaginar um cenário de agricultura de precisão, onde nós temos uma grade de amostragem, onde eu queira armazenar os valores vindos do laboratório que foram coletados em diferentes pontos da propriedade com base nessa grade amostral. Então, eu vou ter um resultado de fósforo para cada um dos pontos amostrais, um resultado de potássio para cada um dos pontos amostrais, um resultado de magnésio, de cálcio, de pH, né? Então, vários outros atributos que vieram dessa análise de solo e agora eu quero armazená-los dentro dessa leitura, dentro desse registro de dados espaciais.
Tá? Então, ao invés de fazer, vamos considerar que, que a nossa grade amostral tenha 40 pontos. Ao invés de fazer 40 inserções, 40 inserts na tabela, eu vou fazer um insert na tabela de dados espaciais, mas a coluna valores vai receber um JSON que tem 40 valores diferentes, associados a posições espaciais diferentes. Tá? Então, essa é uma mudança para a gente entender, verificar uma outra forma de armazenar esses dados utilizando a coluna JSON. Muito bem, então aqui temos um exemplo dessa questão da coluna valores, né, demonstrando essa flexibilidade para armazenar vários registros dentro de uma mesma coluna. Então, esse aqui poderia ser um exemplo de registro, considerando várias leituras, né, daquele mesmo atributo que, no caso, eu utilizei uma amostragem de solo. Mas isso poderia ser uma imagem multiespectral que foi obtida aí por sensoriamento remoto, né? Calculei um NDVI, então o NDVI da área foi armazenado nessa inserção. Os dados de produtividade da colhedora, né? Então que vieram esses dados brutos, que eu tenho então uma identificação espacial de cada ponto e um valor associado de produtividade, né, colhida naquele ponto. Então eu poderia armazenar tudo isso dentro de um conjunto de dados aqui JSON. Então veja novamente, estamos aqui a um JSON. Esse JSON ele é considerado um GeoJSON. Tá? Então o GeoJSON ele tem a sua estrutura específica, né, a sua forma de compor. Então, por exemplo, esse aqui é um conjunto de features, né, de elementos espaciais. Então, olha só, type, feature collection. Na sequência tem outro atributo aqui que é features, é uma lista de feature. Né? Então, cada feature aqui é um ponto espacial. Tá? Então, a geometria aqui identificada, ó, point, e tem a sua coordenada espacial e uma propriedade, né, que é relacionada ao valor daquele elemento que está sendo salvo. Então, por exemplo, aqui poderia salvar o valor de produtividade em toneladas por hectare, o valor de umidade, valor de matéria orgânica. Tá? Então, no formato padronizado GeoJSON. Tá? Então, é importante entender ali como funciona, como estruturar esses dados em GeoJSON. Você tem uma padronização para que seja entendido posteriormente em softwares que trabalhem com a parte de processamento de dados espaciais e saiba processar GeoJSON. Então, você salvando nesse formato já facilita o trabalho lá na frente, ok? Mas nada impede de você criar o seu próprio formato. De repente, eu quero simplificar uma lista de objetos em JSON contendo x, y e um valor associado àquele ponto, né? Então, poderia simplificar isso em outro formato, mas provavelmente, né, você vai precisar fazer um tratamento depois para usar em algum software de SIG. Seguindo, nós podemos então armazenar aqui nesse dado espacial, mapa de produtividade, amostra de solo, imagens que foram transformadas, né, obtido o valor de pixel para aquela região, tudo nessa tabela de dados espaciais. Então agora eu vou criar essa tabela, vou selecionar aqui minha SQL e vou abrir o Supabase. Deixa eu colar aqui a tabela, quer dizer, SQL para a criação da tabela, executar. Sucesso quer dizer que criou a tabela. Vamos verificar? Então vou abrir aqui o editor de tabela, tá? Table Editor. Olha só que beleza. Então temos aqui propriedade, que é a tabela primeira que nós criamos, depois criamos a tabela talhão, certo? Tem ali então os atributos, a tabela tipo atributo e a tabela agora dados espaciais, certo? Então, ó, habilidades espaciais estão ali todos os atributos, as colunas dessa tabela. Muito bem, então dessa forma nós criamos um banco de dados normalizado, né? Então, onde dividimos aquela estrutura de dados inicial, né? A tabela única, ainda ela consta aqui no nosso Supabase, né? Então com seus atributos todos unidos, todos na mesma tabela, e separamos em tabelas para organizar melhor essa estrutura de dados, ok? Então o próximo passo é inserir dados nessa tabela e vamos ver no próximo vídeo.